Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero que você abra em Gênesis 12. Nós vamos ler do versículo do versículo 1 ao 3. Só para efeito de deixar registrados, caso você queira deixar registrado, que eu ia ler também, mas como é muito pequeno o versículo que eu iria ler, então eu vou citá-lo, que está em Provérbios 23, 7, que é só uma parte do versículo que diz assim: como imaginou a sua alma, assim é. Vou repetir, diga comigo: como imaginou a sua alma, assim é. Como imaginou a sua alma, assim é. Como imaginou a sua alma, assim é. A sua vida segue a sua visão. A sua vida vai seguir a sua visão. Coloca isso dentro de você. Sua vida vai seguir a sua visão. Por isso que a sua visão tem que ser uma visão ampla. Se a sua visão não for uma visão ampla, a sua vida será uma vida limitada. Se a sua visão for uma visão limitada, a sua vida será limitada, porque a sua vida segue a sua visão. Amém? Amém? Diga: minha vida segue a minha visão. Se a minha visão for limitada, diga: minha vida será limitada. E aí eu vou mostrar para você muitas coisas importantíssimas hoje. Nós estamos falando desde sexta-feira, nós estamos falando acerca, aliás, não é desde terça não, nós estamos falando desde quarta-feira, acerca de visão ampliada. E como Deus trabalha para ampliar a nossa visão. Então, por favor, vamos lá, começando aqui, pode sentar os obreiros, acompanhar junto. Posso ler? Então o Senhor disse a Abraão, diga comigo: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diga comigo: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 13, do 14 ao 17. Capítulo 13, versículo do 14 ao 17. Diz assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Diga comigo: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível, diga comigo: se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Repita em voz alta, por favor: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Só para concluir essa parte, capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa.
Mas Abraão perguntou: ó soberano, que me darás? Se continuo sem filhos, e herdeiro acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Diga comigo: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, diga comigo, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu, diga comigo, assim será a sua descendência. Diga comigo em voz alta, por favor. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Coloque isso, vou repetir. Como imaginou a sua alma, assim é. A sua vida segue a sua visão. Se a sua visão for curta, a sua vida será curta. Se a sua visão for limitada, a sua vida será limitada. Então, começamos agora. Nós estamos desde quarta-feira falando acerca de Abraão, um dos personagens. Começa pelo chamado. O Senhor fala com Abraão a primeira vez e faz o chamado. A primeira voz que ele ouviu o Senhor fazendo foi o chamado, e no chamado lhe fez várias promessas do que iria acontecer na vida dele, chamando ele à obediência, e o que aconteceria na vida dele após a obediência. Então, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei, e eu te abençoarei, exaltarei o teu nome, tornarei o teu nome famoso, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tu serás uma bênção. Fez a ele 7 promessas, 7 promessas naquele chamado. Abraão fez conforme Deus havia o chamado para fazer. Desde quarta-feira nós estamos falando do seguinte: o primeiro chamado é o chamado à obediência. O primeiro chamado é o chamado à obediência. No trajeto, no percurso, Deus falou com Abraão mais uma vez e chamou Abraão a um desafio. E fez uma promessa muito grande a Abraão. Quando o Senhor chamou aquele desafio, que chamou ele a um desafio, provando a fé dele, diz a Bíblia, Deus provou a fé de Abraão, e chamou ele a um grande desafio, e lhe fez promessas, renovando as suas promessas. A leitura que você fez comigo, nós estamos vendo o Senhor dizendo assim a Abraão: Abraão, levanta os teus olhos e veja, norte, sul, leste, oeste. Olha, tudo o que está diante dos teus olhos. Olha, levanta a tua cabeça e olha. Ele disse: percorra essa terra. Percorra, pise nela, caminhe sobre ela, porque a ti darei todas estas terras e a tua descendência. Amém? Amém? É uma promessa grande? Sim ou não? Precisa de uma grande fé para crer numa grande promessa? Sim ou não? Porque foi só uma promessa, uma grande promessa. Uma grande promessa. Aí no capítulo 15 nós estamos vendo, certamente Abraão num dia não muito bom, não muito bacana, e o Senhor renovando a promessa e mudando a visão dele. O Senhor disse, ele chega para o Senhor e disse assim: Senhor, o que me darás? Até agora eu não tenho filho, o Senhor não me deu filho nenhum. Aí o Senhor diz assim:
E ele até conformado, né? Quem será o meu herdeiro? Será o meu servo? O Senhor disse: não, não será o teu servo. Não se conforme com isso, não aceite isso, porque não será o teu servo. Sai para fora, sai para fora. Levou ele para fora da tenda dele, levou ele para fora daquele ambiente que ele estava, levou ele para fora daquele mundinho que ele estava, e disse a ele: olhe para o alto. Aliás, foi duas grandes visões, né? Porque a do capítulo anterior mandou ele olhar para a areia da terra, da praia. Olha para a areia. Olha, se você puder contar, assim será a sua descendência. Como essa grandeza será tua. Agora olhe para o alto, Abraão. Olha para essa grandeza, olha para essa glória. Se tu podes contar, também poderá contar a sua descendência. Porque assim será na sua descendência, assim será na sua casa. Amém, pessoal? Olha a visão que Deus colocou diante dele. Olha como Deus mudou, levou ele, tirou ele daquele mundinho, tirou ele daquele ambiente que ele estava, abriu a mente dele, colocou duas imagens muito poderosas diante dos olhos dele. Olhe para o alto e olhe para a areia da praia. Olha essa grandeza. Olha essa grandeza. Se tu podes contar, também poderá contar a sua descendência. Amém? Ampliando a visão dele, como imaginou a sua alma, como imaginou a sua alma. Levante os teus olhos e veja, Abraão. Levante os teus olhos e veja. Se tu podes contar, também poderá contar a sua descendência. Porque é isso que eu vou fazer na sua vida. Não mudou a visão dele? Não colocou uma imagem grandiosa, gloriosa diante dos olhos dele? Sim ou não? Mas o primeiro chamado foi o chamado ao quê? Aí veio o segundo chamado. O segundo chamado, junto com a obediência, que foi o primeiro chamado, veio o desafio também. Foi o que Deus pediu a ele como desafio, que pediu a ele o seu Isaac, o seu filho como oferta, colocando a fé dele à prova, vendo se ele era capaz de... Eu não vou repetir essa parte, porque essa parte nós falamos na quarta-feira. Mas quando ele foi e fez aquilo que Deus pediu a ele que fizesse, mandou que ele fizesse, então aí vem o segundo chamado, a segunda voz. Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: por causa desta tua atitude, eu te abençoarei grandissimamente. Nós falamos, todo mundo quer ouvir o segundo chamado, mas a maior parte das pessoas ignora o primeiro chamado, que é o chamado à obediência. Todo mundo quer desfrutar, quer ouvir o segundo chamado, o chamado da grandeza, o chamado da glória, quer ouvir: não, Deus agora vai fazer na minha vida. Mas muitos têm ignorado o primeiro chamado, o chamado à obediência. A obediência dele foi uma obediência radical. As colheitas dele também foram colheitas radicais. A fé dele foi uma fé radical, uma fé ousada. O resultado na vida dele também foi resultado sobrenatural, resultados radicais. Amém? Como imaginou a sua alma, assim é. E Deus trabalha todo o tempo para abrir a nossa mente. Deus trabalha todo o tempo para ampliar a nossa mente. Você vê que ele estava ali, já adaptado naquele mundinho, aos 75 anos, achando, ainda eu falava isso ainda a uma pessoa, acho que sexta-feira, não sei, essa semana eu falava isso a uma pessoa. Pessoa, aos 60 anos é como se a vida tivesse terminado. Eu falei: amigo, que isso? Aos 75 anos é que Deus chamou Abraão e fez toda aquela revolução na vida dele. Cumpriu todas as promessas que fez. Começou o propósito na vida dele aos 75 anos de idade. Mas por quê? Porque ele aceitou aquele chamado. Ele ouviu a voz do Senhor naquele chamado. Ele ouviu o primeiro chamado e consequentemente ele ouviu o segundo chamado, que foi o chamado das bênçãos. Amém? A visão tem que mudar. Abraão pisa na terra. Quem pisou sua terra esse final de semana? Vou perguntar de novo. Pisou a terra? Quem pisou sua terra esse final de semana? Levanta a mão bem alto, por favor. Quem pisou a terra?
Levante os teus olhos e veja. Leste, oeste, norte, sul. Veja tudo. Era algo palpável. Estava diante dos olhos dele. Porque tem duas situações aqui. Teve a promessa que estava diante dos olhos dele, mas não era dele. Estava diante dos olhos. E tinha aquela que não estava diante dos olhos dele. Levante os seus olhos. Está vendo tudo isso? Todas estas terras eu darei a você. Agora, pisa nela, percorra ela. Pisa lá, percorra ela de alto a baixo. De alto a baixo. Aquele pisa nela, pisa lá, tomando posse dela. Pisa lá, porque eu darei a você e eu darei a sua descendência. A visão tem que mudar. Ele, para pisar lá, você concorda que ele poderia ter dito assim ao Senhor: mas para que eu vou pisar lá? Como é que isso tudo aqui vai ser meu? Como é que eu vou pisar? Para que eu vou pisar lá? Concorda que ele poderia ter dito isso ou não? Mas não tem nem dinheiro para comprar essa terra toda. Eu não tenho como conquistar toda essa terra. Para que eu vou pisar lá? Não houve questionamento. Se Deus prometeu, Deus prometeu. Eu vou lá, vou pisar como Deus mandou. Eu vou lá tomar posse como Deus mandou. Ele foi, ele pisou, ele tomou posse como Deus mandou. Aí, muitas vezes, eu fiz essa pergunta. E mais uma coisa. Essa era a palpável. Era a que estava diante dos olhos dele. Mas também tem a visão que o Senhor mandou ele levantar os seus olhos e ver, olhar para os céus, olhar para as estrelas, olhar para aquela grandeza toda. Ele disse: se tu puder contar, também vai poder contar a tua descendência. Isso não estava diante dos olhos dele. Isso era algo que realmente era algo que ele estava enxergando somente com os olhos espirituais. Entendeu ou não? Sim ou não? Então o Senhor colocou boas imagens diante dos olhos dele. Quais são as imagens que estão diante dos teus olhos? Quais são as imagens que estão diante dos teus olhos? Você já foi ungir o que Deus tem lhe prometido? Você já foi ungir aquilo que você almeja conquistar? Você já foi lá ungir a casa, o lugar que você deseja morar? Não, senhor bispo, não fui porque eu tenho vergonha. Você já foi ungir o carro que você deseja alcançar, conquistar? Já foi fazer um test drive nele? Quem foi? Levanta a mão. Foi mesmo? Graças a Deus, pelo menos um, por favor, não faça isso comigo, gente. Você não vai pisar a terra? Você não vai lá tomar posse do que Deus tem lhe prometido? Você não vai colocar visões gloriosas diante dos teus olhos? Porque se você não colocar visões gloriosas diante dos teus olhos, você vai colocar problema diante dos teus olhos. Você só vai olhar para problema. E é isso que tem que mudar. Você não tem que viver se envolvendo. Quando o Senhor diz: sai da tua tenda, porque ele estava dentro da tenda remoendo tudo que não havia acontecido da vida dele. E o Senhor o ensinou a sair daquele ambiente, sair daquele lugar e não ficar olhando para aquilo que não havia acontecido da vida dele, mas sim naquilo que iria acontecer se ele focasse e não tirasse dos olhos dele, se a visão dele estivesse de acordo. E se ele estivesse naquela obediência radical. Entendeu ou não? É muito fácil a gente falar que crê. Outra coisa é a gente agir dentro desse crer. É muito fácil falar: eu acredito num Deus lindo, mas e as minhas atitudes, como são? Deus quer mudar a visão. Diga comigo: como imaginou a sua alma, assim é. Se você imagina e só se vê fracassado, derrotado, envergonhado, humilhado, se você só se vê nessa medida que você está. A bispa, quem ouviu aquela historinha que a bispa postou? Quem ouviu? Quem viu? Bacana, né?
Bacana. Estamos falando da história de um poço, de um sapo, um sapinho, que morava num poço. E ele estava satisfeito porque, morando ali no poço, aquela água era toda dele. Mas ele amadureceu um pouco. E conforme ele foi crescendo, ele olhava e via a luz lá em cima. E aí despertou aquele desejo de ver o que havia lá em cima. E quando ele começou a subir, e quando ele chegou lá em cima, ele se deparou com uma lagoa maravilhosa, e ele ficou encantado, porque se o poço estava, para ele já acostumado com aquele ambiente, se o poço estava bom, então ele saltou do poço já lá na lagoa. Ele saltou e viu toda aquela abundância, toda aquela grandeza. Mas um pouco mais à frente ele já enxergou um rio. E ele viu que era maior do que a lagoa. E ele já saltou novamente, foi dando seus saltos, e já chegou ao rio. Quando ele chegou ao rio, ele conseguiu avistar o oceano. E ele saltou, e já estava no oceano. Para quem estava ali no poço, acostumado naquele ambiente, só vendo a luzinha lá em cima, achando que aquilo já era uma abundância, passou a dar pulos, saltos, que é aquilo que nós chamamos de saltos de fé, e foi desfrutando de algo muito superior, de uma abundância muito maior. Mas é saltos de fé. São atitudes de fé. Abraão não estava ali conformado com a sua vida, já aos 75 anos, e conformado, já aceitando o que tinha acontecido. E Deus não renovou, e aliás, do primeiro chamado, Deus renovou, só na leitura que eu fiz, Deus renovou a promessa 2 vezes. Só na leitura que eu fiz. Deus renovando. Só que não adianta, né, gente? Eu quero dizer isso para você. Não adianta Deus. Às vezes Deus luta para renovar a fé de algumas pessoas, renovar o espírito de algumas pessoas, mas isso só é possível quando você quer realmente. Deixo isso claro para você, tá? Só quando você quer. Porque eu deixo muito claro que o ser humano, ele realmente, se ele quer mudar, ele muda. Se ele não quiser mudar, ele não muda. Aí tem aquelas outras situações, né? Que a famosa que todo mundo conhece, se tiver que mudar, vai mudar, mas a gente pode mudar de forma inteligente, pela fé, recebendo a palavra. Ninguém precisa descer ao fundo do poço para poder mudar, não é verdade? Sim ou não? Então, vamos lá. Eu quero que você venha agora, por favor, eu quero que você venha para Gênesis 31. Gênesis 31. Gênesis 31, nós vamos ler do Gênesis 31, 11 e o 13. Diga comigo. O anjo de Deus me disse no sonho, diga comigo, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, diga comigo, olhe e veja. Diga comigo, voz alta, por favor, diga, olhe e veja. Mais uma vez, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados, são listrados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Desculpa, malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Repita em voz alta, por favor, agora. Diga, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora desta terra e volte para a sua terra nata.
Quem conhece a história sabe que já... Olha para mim, volta para mim, por favor. Quem conhece a história sabe que Jacó chegou a essa terra com uma mão na frente e outra atrás. Chegou nessa terra como forasteiro, peregrino nessa terra, uma mão na frente e outra atrás. E aí ele chegou naquela terra, a primeira coisa que ele fez foi um voto de fidelidade com Deus. Foi trabalhar por um homem chamado Labão. Quando começou a trabalhar para esse homem começou a lesá-lo. E começou a enganá-lo. E enganou ele, dentro do acordo de negócios dele, enganou ele. Quantas vezes? 10 vezes o enganou. 10 vezes mudou o acordo que havia feito com ele. Mas, olha para mim, por favor. Olha para mim. O anjo do Senhor, em letra maiúscula, apareceu a mim e disse: Jacó, eu disse, eis-me aqui, levante os olhos, erga os olhos e veja. Olhe e veja que os rebanhos que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listados e malhados. Levanta os olhos e veja o teu milagre. Veja acontecendo aquilo que precisa, aquilo que você quer que aconteça. E mais uma coisa, sabe o que ele fez? Ele transferiu aquilo para os rebanhos. Às vezes a gente não toca nesse assunto, sabe? A fé dele foi tanta que ele pegou varas assim, foi lá, descascou as varas, deixou as varas branca e verde, manchada, as varas, e colocou lá no bebedouro, até para que os rebanhos, quando fosse beber, olhassem para aquelas listras, ficassem olhando para aquelas, era a fé dele, ficasse olhando para aquelas listras, e ele cria que ia acontecer aquela mudança, eles iam nascer exatamente como precisava nascer, manchado, salpicado, listrado e malhado. Mas o anjo do Senhor é que ensinou o ponto forte. O anjo do Senhor disse: Jacó, amigo, você está sendo enganado, não está? Você está sendo enganado, você está sendo lesado. Reclamar não vai adiantar, chorar não vai adiantar, murmurar não vai adiantar, isso não vai mudar a tua vida. Sabe o que você vai fazer, Jacó? Ficar se lamentando, olhando para a situação, olhando para o que está acontecendo, não vai mudar nada. Sabe o que tem que acontecer? Levante os teus olhos e veja. Olhe e veja que os machos que cobrem os rebanhos são salpicados, malhados. Olhe e veja o milagre. Olhe e veja o sobrenatural acontecendo. Porque eu sou o Deus de Betel, aonde você me fez um voto. Olha a visão. Olha a visão. Olha a visão. O anjo não mandou ele ficar olhando para aquilo que ele não tinha. O anjo não mandou ele ficar olhando para aquilo que ele estava vivendo e se lamentando. O anjo mandou ele mudar a visão. O anjo mandou ele se focar na vitória. Você não fez um voto comigo, rapaz? Levanta os teus olhos e veja. Porque também não adianta, né? O que a gente ensina dentro da igreja? Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, gente. Você sabia que eu estou ajudando pastores com cesta básica? Estou ajudando pastores. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu tenho socorrido pastores com cesta básica. E não é pastores do ministério, não. Eu tenho socorrido ex-pastores com cesta básica. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, não muda nada. É diferente de você viver, de você desenvolver essa fé, desenvolver esse espírito. Ô Jacó, estou vendo o que está acontecendo. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Você acha que Deus não sabe o que você quer? O que Deus quer? Deus quer que mude a fé, Deus quer que mude o espírito, Deus quer uma obediência radical, Deus quer uma fé radical, Deus quer que você coloque diante dos seus olhos boas imagens, Deus quer você projetando, focado na direção certa, não na direção errada, focado em problemas, se lamentando, falando do que não tem. Deus não permitiu. Quando Abraão ameaçou falar do que não tinha acontecido com ele, o Senhor falou: rapaz, sai daí, sai da tenda, olha para fora, olha aqui, ó, olha para o alto, tá vendo? Se você puder
puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. Jacó, não adianta se lamentar, filho. Não adianta se levantar. Levanta os teus olhos e veja. Veja o teu milagre. Veja acontecendo aquilo que precisa acontecer, aquilo que você determinou que aconteça. Eu tenho visto o que está acontecendo, mas levanta os teus olhos e veja. Veja a tua vitória, veja as tuas conquistas, veja os teus milagres. Quem está entendendo, por favor? Se esse espírito não estiver dentro de você, você vai viver se lamentando, dizendo: Abraão até tentou. O que o senhor vai fazer por mim? Eu ainda não tenho filho. Eu sei que você não tem. Eu sei que você não tem. Agora estou esperando, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a fé. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Fé, diga obediência radical, bênçãos radicais. Quem ouve o primeiro chamado, ouve o segundo chamado. E o primeiro chamado é o chamado à obediência. É o chamado à obediência, eu ainda falava quarta-feira, o chamado à obediência, o chamado ao desafio, chega a causar o calafrio, chega a causar, dói na carne, porque muitas vezes quando Deus chama a obediência, mexe com a nossa zona de conforto, nos tira da zona de conforto, né? Nós estamos ali, acomodados, tranquilos, só esperando, e quando Deus faz o chamado à obediência, muitas vezes aquilo é um chamado que exige de nós uma atitude radical, uma fé radical, dói, mexe, causa calafrios, dói na carne, só de pensar no que Deus pediu para eu fazer. Só que quando a pessoa faz, resulta em quê? Em bênção na vida dele, não na desgraceira toda que ele esperava. Porque para muitas pessoas obedecer a Deus e se lançar em Deus parece que é o fim do mundo, parece que a vida dele está acabando. E é completamente ao contrário. Quando Deus chama a pessoa, quando Deus faz o chamado para uma fé radical, para obediência radical, é justamente para que ela viva, para que ela colha, para que ela viva o sobrenatural, para que ela colha resultados sobrenaturais. Amém? Levante os teus olhos, muda a visão. Não fica falando do que você não tem. Do que você não tem, você sabe, todo mundo já sabe. Não fica focado em coisas erradas. Coloca diante dos teus olhos boas imagens. Pula para fora do poço. Pula para fora do poço que tem uma lagoa. Se pular mais um pouco tem um rio. Se pular mais um pouco tem um oceano para você. Amém? Pula para fora, sai para fora. Que de repente você está aí, está só olhando a luzinha lá, mas não vai, não pula, não tem esforço. Deus quer mudar a visão, como imaginou a sua alma, assim é. Deus quer que você levante os teus olhos e veja. Abraão, sai da tenda, levante os olhos e veja. Olha aí, olha a grandeza que eu tenho para você. Jacó, eu estou vendo, meu filho. Eu estou vendo, agora levanta os teus olhos e veja. Levanta os teus olhos e veja a tua casa abençoada. Faça orações gloriosas. Não peça a Deus para salvar só teu filho, para salvar teu marido, não. Vai além, peça a Deus que faça do teu filho, faça da tua filha pessoas que façam a diferença no tempo deles, que faça a diferença onde eles estão, que faça a diferença no lugar que eles estão, que marque a geração deles. Peça a Deus isso. Não peça a Deus, Senhor, me dá só uma casinha. Não, peça a Deus, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer coisas gloriosas na minha vida, meu Deus. Eu vou dar saltos de fé. Eu quero que o Senhor me dê, meu Deus, que o Senhor me abençoe, me dê condições de alcançar tudo aquilo que eu tenho sonhado, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus tem muito para você. Amém? Só que muitas vezes as orações também, às vezes o pedido é até grande, né? Mas incompatível com as obras. Estou certo ou errado? Às vezes o pedido é até grande, mas incompatível com as obras. O nível de comprometimento da pessoa é zero com Deus. Ela prioriza uma série de outras coisas, menos a Deus. Ele não se envolve com Deus. Como é que a pessoa que não se envolve com Deus quer coisas grandes de Deus? Não tem jeito. Nós precisamos nos envolver com Deus, nos envolver com as coisas de Deus, para que nós possamos viver a glória de Deus. Quando nós nos envolvemos com Deus, com as coisas de Deus, nós nos envolvemos e vamos alcançar a glória de Deus. Meu Deus do céu, desliga aí.
Vai lá, Jó, vou ler alguns versículos. Deixa eu ler aqui que eu resumo para você. Vai soltando aqui, por favor. Diga comigo, olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Só isso, passa para frente, por favor. Sequência, pode ir na sequência. Isaías 64. Olha ao redor e veja, diga comigo, olha ao redor e veja. O anterior, olhe para os céus e veja, mire as nuvens. Todos se reúnem e vêm a você. De longe, diga comigo, de longe, vêm os seus filhos, as suas filhas, vêm carregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque, diga comigo, a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Olhe e veja, começou assim, olhe e veja, os seus filhos virão, os seus filhos serão abençoados. Olhe e veja, riquezas das nações virão a você. Olhe e veja, esse olhe e veja era para olhar e ver o quê? Porque estava dizendo o que viria. E como é que você olha e vê o que você não tem ainda? Está entendendo que é olhe e veja com os olhos da fé? Olhe e veja com os olhos da fé. Olhe e veja com os olhos da fé. Olhe e veja, não fica só olhando e vendo aquilo que está diante dos seus olhos. Olhe e veja aquilo que eu estou lhe prometendo. Olhe e veja aquilo que você quer viver. Zacarias 5:5. Em seguida o anjo que falava comigo se adiantou e me disse, diga comigo, olhe e veja o que vem surgindo. Não surgiu, vinha surgindo. Não surgiu, vinha. Olhe e veja, olhe e veja. Vai. Isso é maravilhoso. Diga comigo, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Diga, não apenas aos que estão sob o regime da lei, diga comigo, mas também aos que têm a fé. Qual fé? A fé aqui? Então não é só para aquela época, e não só é para o tempo da lei, é para aqueles que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Diga comigo, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diga, e ele, o nosso pai, aos olhos de Deus, diga, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, repita em voz alta por favor, e chama a existência coisas que não existem, como, volta um pouquinho, como se existisse. Chame a existência as coisas que não existem, como? Chamar a existência as coisas que não existem, como se existissem. Isso, se você aprender a falar isso, porque isso é o que Deus nos ensina, esse é o vocabulário de Deus. Chamar as coisas que não são como se já fosse, não é falar do que você não tem, é falar daquilo que você tem pela fé, viu?
é falar daquilo que você tem pela fé. O que você não tem pela fé e você quer ter pela fé? Eu já tenho uma família abençoada, eu tenho um marido abençoado, eu tenho meu marido, eu sou feliz na vida sentimental, eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz no meu lar, na minha vida familiar, eu tenho filhos abençoados, eu tenho filhas abençoadas, meus filhos são uma bênção, meus filhos, minhas filhas vão marcar a geração deles, serão um canal de bênção na vida dos outros. Eu tenho a minha casa, a casa dos meus sonhos, eu tenho o apartamento dos meus sonhos, eu tenho o carro dos meus sonhos, eu tenho o meu negócio próprio, como sonhei, como projetei. Eu já sou empresário, eu já sou bem sucedido, todas as minhas dívidas já estão pagas, todos os meus compromissos já estão sanados, eu sou cabeça, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vitorioso, eu já sou uma pessoa bem sucedida. Eu sou chamar à existência as coisas que não existem. Amém? Se eu der sequência na leitura, a leitura diz assim: Abraão, quando não havia esperança, diga comigo, ele creu contra a esperança. Quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. E mais, a Bíblia diz que ele não atentou para as evidências, ele não olhou para o que estava acontecendo, mas ele creu na promessa, ele se firmou na promessa, ele ficou com seus olhos focados na promessa. Ele ficou, e diz a Bíblia, que ele estava certíssimo, ele tinha certeza que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir, pelo que isto lhe foi imputado como justiça. Amém? Ele não atentou para as evidências, ele não ficou focado para a realidade, a situação, porque se ele fosse olhar para as evidências, ele não tinha em que crer. Ele estava certo, pode ler você depois. Ele estava certíssimo, ele focou na promessa, e ele estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Amém? Sabe, a nossa energia tem que ser gasta na direção certa. O nosso foco tem que estar na direção certa. É para mudar a visão. É para mudar o espírito. Gente, para jogar água no teu fogo, tem uns montes. Tem uns montes. Gente, de vez em quando a gente tem que se fazer de surdo, principalmente para idiotices, sabia? Principalmente para idiotices, tem que ser surdo. Parar de ouvir coisas bestas, conversinha. Eu sou uma pessoa que detesta conversa. Detesto. Não gosto nem que traga a mim. Detesto, porque nós temos que estar focados na coisa certa. Nós temos que estar focados nas nossas vitórias, temos que estar diante dos nossos olhos, os nossos projetos, as promessas de Deus, diante dos nossos olhos, o que tem que estar dentro de mim? Eu quero viver a palavra. O que eu não tenho, eu já sei. Agora eu quero ter. Eu quero sair do meu poço, eu quero pular na minha lagoa, eu quero pular no meu rio, eu quero desfrutar do oceano. Tem uma glória preparada para nós. Tem uma grandeza extraordinária preparada para nós. Olha, levanta teus olhos e veja, filho. Sai da tenda. Levanta os teus olhos e veja. Nós temos pedido vocês, sabe, o que você não tem, o que você não está vivendo, está aí, você já sabe. Você já sabe, todo mundo sabe. Agora, o que você quer viver é que tem que ser o seu foco. Nós temos pedido, coloca boas imagens diante de você. Eu estou pedindo, coloca no teu projeto imagens que o Senhor, o que estava mostrando a Abraão, todas as vezes que você sentir desse jeito aí, Abraão, todas as vezes que você estiver meio para baixo, rapaz, olha de novo para cima. Olha de novo. Está vendo a glória? Assim vai ser com você. Assim vai acontecer. Nós temos pedido. Você não está feliz hoje? Você não está feliz? Você não tem mais aquela saúde que você tinha? Coloca diante dos teus olhos
e fotos da melhor fase da sua vida. Coloque imagens de quando você era saudável. Coloque imagens, está fora do peso? Coloque imagem de quando você estava no peso que você gostava. Coloca diante de você aquela imagem e vai em busca. Coloca diante de você, não imagem de você doente, imagem de você saudável. Você quer ser feliz na vida sentimental? Prepara o porta-retrato duplo de casal. Coloca a sua foto e o outro. Você não vai colocar foto de nenhum artista. Você não vai colocar de nenhum galã. Você vai colocar pela fé. Levanta os olhos e veja. Você vai, essa aqui, é só questão de tempo. Vai estar aqui, do lado, a minha metade, a minha bênção. Amém? Coloca diante dos teus olhos os teus projetos, a casa que você quer conquistar, o apartamento que você quer conquistar, a empresa, o seu projeto de negócio. Coloca diante dos teus olhos. Coloca diante dos teus olhos. Eu não sei quais são os seus projetos. Coloca diante dos seus olhos. Coloca fotos. Coloca fotos. E fica focado naquilo ali. Apresenta a Deus. Olha, Jacó. Rapaz, o que Labão está fazendo eu estou vendo. Levanta os olhos e veja. Levanta os teus olhos e veja o milagre acontecendo. Levanta os teus olhos e veja aquilo que precisa acontecer. Levanta os teus olhos, rapaz. Eu sou o Deus lá de Betel, que você me fez, onde você me fez um voto, rapaz. Eu estou vendo o que está acontecendo. Abraão, sai para fora, olhe para cima. Olhe como imaginou a sua alma. Assim será. Assim é. Amém? É isso que tem que estar diante de você. Primeiro chamado à obediência. Ignora o primeiro chamado. Consequentemente você vai ficar assim, mas não. Gente, eu recebo cada mensagem. Eu recebo algumas mensagens, às vezes as pessoas, não adianta isso, esse tipo de coisa não funciona nem comigo, nem com Deus. Às vezes a pessoa, ele quer transmitir uma revolta, quer transmitir algumas coisas que não adianta, não tem. Eu sempre peço às pessoas, você quer mudança de verdade? Primeira coisa, não vou falar o que vai acontecer na tua vida, vou falar o que você tem que fazer. Primeira coisa, se preocupe que Deus se agrade de você, em agradar a Deus. Esteja envolvido com Deus, se envolva com Deus, com as coisas de Deus, e você vai ver as coisas, Deus vai começar a te direcionar, Deus vai começar a abrir tua visão, Deus vai começar a te dar entendimento das coisas, Deus vai ampliar a tua mente, Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida, no seu caminho, Deus vai abençoar, a bênção de Deus vai estar sobre você. Esse é o ponto de partida. Não adianta a pessoa ficar brava com Deus, revoltada com Deus, se ele não tem compromisso com Deus. Não adianta a pessoa dar um passo para frente. Agora eu dei um passo na coisa, aí tem uma dificuldade, agora eu dei 3, 4 para fora, para distante de Deus. Está errado. Sabe qual tem que ser o nível de fé que você deve viver? As situações, ela vem para te afastar de Deus, o que você faz? Se aproxima ainda mais de Deus. Os problemas se levantam maiores, se aproxima ainda mais de Deus. Entendeu? Se levanta um exército contra você, se aproxima mais de Deus. Deus prometeu algo e parece que você está distante daquele algo que Deus prometeu, se aproxima mais de Deus. Porque na Bíblia, quando Deus fez o chamado a Abraão, você vê que ele teve momentos que ele achou que não ia acontecer. Viu? Você viu ali ou não? Senhor, o que me dará? O Senhor não me deu filho ainda. Parecia que não ia acontecer. Quando Jacó foi enganado 10 vezes, parecia que Deus nem estava com ele. Só que certamente a visão estava errada antes, as atitudes estavam erradas antes. Aí o anjo vem e muda a visão dele. Fala, rapaz, mas também levanta os teus olhos e veja. Eu estou vendo, eu tenho visto o que Labão tem te feito. Agora levanta os teus olhos e veja. Agora é momento de agir a fé.
E quando nós agimos a fé e não paramos de plantar, não paramos de semear, é obediência radical. Estou ouvindo o primeiro chamado, tenho ouvido, acatado o chamado à obediência radical, eu vou colher resultados radicais. Amém? Fique em pé, por favor, pega o teu projeto.